Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui gravando mais um vídeo no canal do YouTube. Você que vai assistir esse vídeo, eu tenho mais 3 vídeos gravados no YouTube. Se você desejar, é só procurar lá Lorival Pereira. Eu tenho 3 vídeos lá. Um que eu gravei sobre a igreja não vai passar pela grande tribulação. O segundo vídeo é as 2 fases da vinda de Cristo. E o terceiro vídeo é os 3 grandes julgamentos. Só você digitar lá qualquer um desses vídeos e digitar Lorival Pereira, vai aparecer no YouTube. E se você desejar se inscrever no canal, se inscreva. E se você desejar compartilhar, também compartilhe. Hoje, o vídeo de hoje, eu quero falar sobre Mateus capítulo 24, versículo 15. Que está escrito assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, versículo 15. O que é a abominação da desolação? E por que aqui Jesus ele falou: quando estiver, a abominação da desolação estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então vamos voltar lá para a profecia de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Se você ler do capítulo 9, versículo 24 até o 27, vai falar das 70 semanas proféticas. E esse sacrifício, essa desolação da abominação, ou abominação da desolação, ela está incluído no tempo chamado Grande Tribulação. Após o arrebatamento da igreja, vai iniciar na terra o período da Grande Tribulação, e assim que iniciar esse período da Grande Tribulação, vai ter um ditador mundial, um líder mundial, que se chama o Anticristo, ou a besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Um homem, ele vai dominar o mundo após o arrebatamento da igreja. E é após o arrebatamento da igreja que vai acontecer isso que eu li aqui, Mateus 24, versículo 15. Agora vamos ler em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27, está escrito assim: e ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Mas, na metade da semana, ele colocará o fim, o sacrifício e a oferenda. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até a consumação, que está determinada, e será derramada sobre o assolador. Então, do que está falando aqui? Daniel está profetizando o mesmo versículo que Jesus citou, que nós lemos, Mateus 24, versículo 15. O mesmo caso. Esse ele que aparece aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 27, é o anticristo. O anticristo, ele vai fazer um pacto, uma aliança com Israel. Isso depois que a igreja sair da terra. O anticristo vai surgir no cenário mundial,
trazendo uma falsa paz, representada pelo cavalo branco, pelo personagem montado no cavalo branco de Apocalipse 6, versículo 2, uma falsa paz. E ele vai fazer um acordo com Israel. Ele vai fazer um acordo com Israel. E esse acordo que ele vai fazer com Israel, aqui diz que vai durar até a metade da semana. Essa metade da semana é o seguinte: a grande tribulação serão 7 anos. 7 anos, 7 anos. Ou a 70ª semana de Daniel 9, versículo 24. 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo. Então a grande tribulação vai ser um período de 7 anos. Ou a 70ª semana de Daniel 9, versículo 4. Então o anticristo vai fazer um acordo com muitos, que é a nação de Israel, e esse acordo vai durar na metade da semana. Metade dessa semana profética, que são 7 anos, serão 3 anos e meio, ou 42 meses. Se somar 3 anos e meio, serão 42 meses. 3 anos dá 36 meses, mais meio ano, 42. Então, metade da semana, ou 3 anos e meio. Então, o anticristo vai fazer um acordo com Israel. E por que esse acordo vai ser quebrado na metade da semana? Por quê? Aí é sobre isso que eu quero falar. O que Jesus falou para os judeus, em Mateus 24, versículo 15. Quando a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, o lugar santo é o templo. O lugar santo é o templo. É um templo que vai ser construído em Israel, em Jerusalém. Lá em Jerusalém teve 2 templos. O templo construído por Salomão, e esse templo construído por Salomão, ele foi destruído quando Nabucodonosor e o império da Babilônia invadiu Judá e levou cativo o povo para a Babilônia. Então esse templo de Salomão foi destruído. Quando o povo retornou do cativeiro da Babilônia, através de Zorobabel, Esdra e Neemias, o templo foi reconstruído. E através das profecias de Ageu e Zacarias, o templo foi reconstruído em Judá. Mas esse templo que foi reconstruído, ele foi novamente destruído por volta do ano 70, depois de Cristo, quando o Império Romano entrou em Jerusalém. Quando Jesus disse, não vedes que não vai ficar pedra sobre pedra? Mateus capítulo 24. Então, quando Jesus falou não vai ficar pedra sobre pedra, Jesus estava falando da destruição do templo, que ocorreu no ano 70, depois de Cristo. O exército de Roma, liderado pelo general Tito, entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, e o povo foi expulso. O povo começou a ser expulso de Israel. Aí Israel deixou de ser nação. Voltou a ser nação no ano de 1948. Então, houve 2 tempos. E segundo a profecia bíblica, vai haver um terceiro tempo. Vai haver um terceiro tempo. Se nós lermos em 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: aquele que se opõe e se levanta contra tudo
o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Aqui está a profecia que vai acontecer quando o anticristo entrar nesse templo lá em Jerusalém. Esse templo hoje não existe em Israel. Ele não existe. O lugar desse templo está hoje a Mesquita de Omã, um templo islâmico. Nesse lugar onde está a Mesquita islâmica é que vai ser construído o templo. É nesse lugar que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Alguém pode perguntar, como que Israel vai construir esse templo ali? Ninguém sabe, nenhum pastor sabe explicar como que Israel vai construir esse templo. Mas, segundo a profecia bíblica, ele vai construir o templo ali. O que vai acontecer nós não sabemos, mas alguma coisa vai acontecer, que essa mesquita de Omã vai sair dali e Israel vai construir esse templo, porque é bíblico, é promessa bíblica. Então aqui está escrito que o anticristo, aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, é o anticristo. Ele vai entrar no santuário, que é o templo que vai ser construído lá em Jerusalém. E quando ele entrar lá, aí já está acontecendo a metade da semana. Isto é, os 3 anos e meio, primeiro, da grande tribulação. Estará ocorrendo. Ele vai entrar nesse templo. E aí, eu quero ler algo que eu achei aqui no Google. Se você também digitar no Google, aí no seu celular, você pode achar sobre os preparativos para a construção do templo. Eu vou ler para você. Se você quiser digitar depois na sua internet no Google, você pode ler. A preparação para o terceiro templo. O arrebatamento da igreja é o próximo evento importante na cronologia de Deus, relacionada às atividades proféticas. Já não há mais profecias a serem cumpridas antes que ocorra o arrebatamento. Não precisa mais nenhum sinal para acontecer na terra para que aconteça o arrebatamento da igreja. Todos os sinais que é para acontecer antes do arrebatamento já está acontecendo. Não espere mais sinal. O arrebatamento é iminente. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Isto é, pode acontecer a qualquer momento. Na verdade, não existe nada a não ser a graça longânima e a misericórdia de Deus que possa impedi-lo de ocorrer imediatamente. No entanto, embora não existam sinais para o arrebatamento, há pelo menos um importante indicador de que ele está próximo às portas. Esse indicador é a situação em que se encontra os preparativos para o próximo templo judeu, a ser construído no monte em Jerusalém. O rabino Nachman Kahane, um rabino líder em Jerusalém, nascido em 1937, crê que um templo será construído no monte do templo, enquanto ele ainda estiver vivo. E ele diz que tudo está pronto para que o templo seja construído.
ainda hoje. Isto é, tudo os preparativos. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para baixo o candelabro, aquela haste de 7 pontas está pronta. E eu vou continuar lendo aqui para você ver. Esse rabino, ele treinou todos aqueles que estão na liderança desse esforço para a reconstrução e foram seus alunos que deram início ao Instituto do Templo, em 1987. O Instituto tem treinado homens para o serviço do templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar de incenso e a menorá de ouro. A menorá, atualmente em exposição em frente à Praça do Muro Ocidental, em Jerusalém, é recoberta com aproximadamente 45 quilos de ouro puro. E seu valor é cerca de 2 milhões de dólares americanos. Essa menorá é esse aqui, ó. Essa é a menorá, que está avaliado em 2 milhões de dólares. Israel já construiu, já preparou essa menorá. Faz parte dos preparativos do templo. Também, eles prepararam harpas para louvarem a Deus. Além disso, 4.000 harpas necessárias para os levitas tocarem as músicas do templo, como foi requerido pelo rei Davi, em 2 Crônica, capítulo 23, versículo 5. Então estão perto de serem completadas pelos artifícios da casa. Então, está escrito aqui, você pode procurar isso e pesquisar em várias fontes no Google, sobre os preparativos de Israel para a construção do templo. Pesquise lá, você vai ver que está tudo pronto. Só resta acontecer o milagre. Só resta acontecer a mesquita de Omã sair daquele lugar. Só resta isso acontecer para que Israel construa esse templo. Se Israel for mexer nessa mesquita hoje, é perigoso acontecer a Terceira Guerra Mundial. Então, Israel acredita que o próprio Deus vai entrar em ação, vai tirar essa mesquita dali para que aconteça a construção do templo. E aí esse templo, quando for construído, que provavelmente, segundo alguns ensinadores da palavra de Deus, doutores, mestres em escatologia bíblica, acreditam que esse templo vai ser construído assim que a igreja for arrebatada. Rapidamente que a igreja for arrebatada, esse templo ele vai ser erguido lá em Jerusalém. Aí, por causa desse templo ser erguido, é o que os judeus mais querem, a construção desse templo. Aí o povo judeu, ele vai fazer o acordo com o anticristo, vai fazer aliança com o anticristo. Quem está Daniel capítulo 9, versículo 27, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Esse é o anticristo. Ele vai fazer o acordo com Israel. Durante uma semana vai ser o acordo, mas na metade da semana o acordo vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Aí por quê? Por que o acordo vai ser quebrado na metade da semana? Aí nós voltamos para Mateus, que nós lemos, 24.
versículo 15. Mateus 24, versículo 15, que Jesus falou aqui. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Aqui, quando isso acontecer, a igreja não está mais aqui na terra. A igreja já foi arrebatada. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 9, a seguir, está falando tudo para Israel. A igreja já foi arrebatada. Aí Jesus continua. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da casa, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Então, é ensinado assim, o período de 7 anos, o primeiro período de 3 anos e meio é chamado de tribulação. E o segundo período de 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. Porque é aí que vai apertar. Depois dos 3 anos e meio é que vai apertar aqui na terra. E aí, quando Jesus falou, quem estiver na Judéia, fujam para os montes, e os versículos seguintes que eu li, aí das grávidas, né? Orai para a vossa fuga não aconteça no inverno, é porque quando o anticristo entrar nesse templo que vai ser construído, da qual nós lemos que os preparativos está pronto para a construção desse templo, quando o anticristo entrar nesse templo, ele vai exigir adoração. Aí nós lemos aqui, ó. Nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ó, versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Então o anticristo, ele vai entrar nesse templo, isso vai acontecer já nos 3 anos e meio, ou metade da semana, metade dos 7 anos. Ele vai entrar nesse templo e exigir adoração. Quando ele exigir adoração, aí se cumpre essa palavra que Jesus falou. Quando virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, a abominação da desolação será o anticristo no lugar santo, ele exigindo adoração do povo judeu. A Israel não vai aceitar. Israel não vai aceitar adoração. Por Israel não aceitar adoração, vai começar aí a grande tribulação e a grande perseguição envolvendo Israel. Por isso que Jesus falou, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da casa, não desça para tirar coisa alguma dela. E aí vai se cumprir também um versículo no livro de Isaías, quero ver se eu acho aqui, Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 20 de Isaías. Povo meu, venha, entra em teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Por um momento te esconde, até que passe a indignação. Então aqui está uma profecia para Israel. Quando o anticristo exigir adoração que Israel não vai aceitar adorar,
o anticristo vai começar a perseguir Israel. A Israel é para ele fugir para o deserto. Aí, esses quartos aqui é o deserto, onde Israel vai fugir. Aí se completa essa profecia com Apocalipse, capítulo 12, onde está escrito assim, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, 2 e versículo 5. E apareceu um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí, o versículo 3, João tem outra visão. A continuação do versículo 2 está no versículo 5, certo? Ó, ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 5, e ela deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Aqui fala da morte, da ressurreição de Jesus. E também fala, essa mulher que estava grávida é a nação de Israel, que assim como uma mulher grávida sofre para gerar um filho, assim Israel vai sofrer no período da grande tribulação para que Jesus venha libertá-lo novamente. Então é essa a interpretação de Apocalipse 12, dos versículos 1 a 5. A mulher vestida do sol é a nação de Israel. A nação de Israel. Tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua debaixo dos seus pés, a lua só brilha de noite. Então fala do testemunho que Israel vai ter que dar no período da grande tribulação. É isso que significa a lua debaixo dos pés daquela mulher, que está vestida do sol. Vestida do sol, Deus é luz, Deus é sol, Deus não é o sol, Deus é como o sol, Deus resplandece a sua luz. Então Deus vai resplandecer a sua graça na nação israelita, quando eles quebrarem o pacto com o anticristo. É essa a interpretação de Apocalipse 12. Então, a mulher estando grávida, ela é a nação israelita que vai sofrer para que Jesus venha ao mundo. Então é a mesma profecia de Isaías 26, versículo 20. E é a continuação aqui quando vai se quebrar o pacto, a aliança. Isso durante os 3 anos e meio. O anticristo então vai começar a perseguir Israel. Então, que palavra que eu quero deixar a conclusão dessa palavra? Tudo isso que está acontecendo, a Bíblia fala da construção desse templo. Então eu li aqui, mostrei no Google, que o povo de Israel, eles estão acreditando que esse templo vai ser construído. E a prova que eles estão acreditando é que eles estão terminando de preparar todos os preparativos. Todos os preparativos estão já quase prontos para esse templo. As roupas do sacerdote, as harpas, eu mostrei aqui a menorá, ou o candelabro, a haste de 7 pontas, eu mostrei no vídeo. Então, está tudo pronto. Então, só resta Jesus tirar a igreja da terra. Esse momento do arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Não tem mais sinal nenhum para acontecer, para Jesus voltar a arrebatar a sua igreja. Meu irmão, você que vai ouvir esse vídeo, que você possa estar preparado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que eu e você possamos estar preparados para esse momento maravilhoso em que a trombeta vai tocar e Jesus, ele irá nos arrebatar para estarmos eternamente com ele, aleluia. E aqui na terra vai acontecer a grande
tribulação, a manifestação do anticristo, e ele vai perseguir a nação de Israel. Que Deus nos guarde, que Deus te abençoe. Você que vai assistir esse vídeo, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no status, no Zap, no Story do Facebook ou no Instagram. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se quiser comentar ali, comente o seu parecer. Ainda que você não concorde, diga lá o porquê que você não concorda. Se você concorda, se inscreva, curta esse vídeo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.